Ele fez algo inesperado. Entrou na cozinha muito antes da hora habitual. Rafael travou no meio do movimento, a faca suspensa sobre os legumes. O som da porta batendo pareceu anunciar mais do que apenas a chegada. "Chegaste cedo", murmurou, tentando soar casual. "Cancelaram a reunião", respondeu Miguel, largando a mochila num canto. O silêncio instalou-se, pesado, quebrado apenas pelo som da faca contra a tábua. Rafael evitava olhar para ele, mas sentia a presença cada vez mais próxima. 2 anos a viverem sob o mesmo teto desde o casamento dos pais, e ainda assim era como se uma barreira invisível os separasse. Miguel aproximou-se demais, perguntando: "Precisas de ajuda?" Rafael estendeu-lhe a tábua. Os dedos dos dois tocaram-se rápido, mas tempo suficiente para que um choque atravessasse o corpo de Rafael. Ele deixou cair um garfo. Ambos se baixaram ao mesmo tempo. Os rostos ficaram perigosamente próximos. O olhar de Miguel encontrou o de Rafael com uma intensidade que ele nunca tinha ousado encarar. "Desculpa", disseram em uníssono, rindo nervosamente logo em seguida. Mas a tensão não se dissipou. Pelo contrário, instalou-se como algo inevitável. Miguel pegou na faca e começou a cortar cebolas com precisão inesperada. O som ritmado contrastava com o coração acelerado de Rafael. "Por que é que evitamos tanto ficar sozinhos?" perguntou Miguel de repente sem o encarar. "Eu não evito", mentiu Rafael, mexendo a panela com força desnecessária. "2 anos a viver aqui e mal sei do que gostas além dos livros", insistiu Miguel, pousando a faca. A cozinha encolheu à volta deles. Rafael apertou o pano nas mãos, incapaz de responder. O ar parecia mais denso do que o vapor que subia da panela. Na manhã seguinte, a chuva caía fina. Rafael acordou com o som insistente das gotas e viu Miguel no quintal, a mexer no barco mesmo encharcado. Preparou café e levou-lhe uma caneca. "Vais acabar doente assim." Miguel ergueu os olhos e sorriu. Um sorriso raro, tão raro que deixou Rafael sem ar. Passaram a manhã juntos no barco. Miguel explicou motores, redes, correntes. Falava de forma simples, mas com brilho nos olhos. Rafael ouvia cada palavra como se fosse uma revelação. Contou, em troca, histórias da livraria, clientes excêntricos, paixões por romances esquecidos. Riram alto, a chuva a escorrer-lhes pela roupa. Quando o temporal engrossou, correram de volta, molhados e a tropeçar. Entraram na cozinha rindo, mas o riso transformou-se em silêncio pesado. Miguel respirava fundo, as mãos a tremer ligeiramente. "Temos de falar disto." Disto o quê?" fingiu Rafael, virando-se para o pano de prato. "Sabes bem, andamos a fugir há meses." Rafael ficou imóvel, o coração a disparar. A chuva contra as janelas isolava-os do resto do mundo. Miguel deu um passo em frente. "Eu sinto algo por ti." Rafael ergueu os olhos. A frase ecoou dentro dele, como se já tivesse estado ali desde sempre, apenas à espera de ser dita. Não respondeu de imediato, mas o silêncio foi mais revelador do que palavras. Miguel aproximou-se ainda mais. "É errado, eu sei, mas não consigo continuar a fingir." Rafael engoliu em seco. Errado seria negar o que sentimos. O tempo pareceu parar. A respiração dos dois misturava-se, os olhos fixos um no outro. Não houve toque imediato, mas a verdade já estava exposta, impossível de esconder outra vez. Ele não conseguiu evitar. No dia seguinte, passou pela livraria onde Rafael trabalhava. Encostou-se à prateleira fingindo procurar um título qualquer. Rafael ergueu os olhos, surpreso. "Tu aqui? Precisava de um livro." Miguel respondeu, mas ambos sabiam que era mentira. Conversaram entre clientes, rindo de detalhes banais. Rafael sentia-se nervoso, mas também leve. Era a primeira vez que Miguel entrava no seu território, entre livros, e não no barco ou na cozinha. Naquela noite, quando os pais não estavam em casa, encontraram-se sozinhos na sala. A televisão ligada apenas para disfarçar o silêncio.
Miguel sentou-se ao lado de Rafael, tão próximo que os ombros se roçaram. "Eu penso demasiado", disse Rafael, sem tirar os olhos do ecrã. "Eu também", Miguel respondeu. "Mas não quero continuar a calar." Rafael respirou fundo. Devagar, deixou a mão escorregar para cima da dele. Miguel não a afastou. Ao contrário, entrelaçou os dedos com firmeza. Rafael sorriu nervoso, mas não retirou o toque. Ficaram assim por longos minutos. Não precisavam de palavras. O peso de 2 anos de silêncio era agora substituído por um gesto simples, mas imenso. Mais tarde, quando Rafael começou a adormecer, a cabeça caiu sobre o ombro de Miguel. Este ajeitou-se, puxou-lhe suavemente para que ficasse mais confortável. Passou a noite ali, imóvel, só para não o despertar. Na manhã seguinte, Rafael acordou com o som dos passarinhos e percebeu que Miguel ainda estava ao seu lado, os olhos cansados, mas atentos. "Dormiste aqui? Não queria deixar-te sozinho", disse Miguel, com naturalidade. Rafael ficou em silêncio, sentindo um calor estranho no peito. Nos dias que se seguiram, a rotina mudou. Miguel passou a aparecer na livraria com frequência, pedindo indicações de livros que provavelmente nunca leria. Rafael, por sua vez, ficava mais tempo no quintal, observando-o trabalhar no barco. As conversas eram mais longas, as gargalhadas mais fáceis. Certa tarde, enquanto ajustavam uma rede, Miguel cortou levemente a mão. Rafael apanhou-o de imediato, segurando com força. "Deixa, é só um arranhão." "Cala-te! Vais ficar com infecção!" respondeu Rafael, quase em pânico. Pegou no kit de primeiros socorros e, com mãos trêmulas, limpou o ferimento. Miguel não tirava os olhos dele. "Estás a tremer, porque tu não tens cuidado contigo", disse Rafael, a voz embargada. Miguel tocou-lhe no rosto com a mão livre, apenas um instante. "Obrigado por te importares tanto." Rafael desviou o olhar, corado, mas não afastou a mão dele. O contacto foi curto, mas suficiente para que ambos percebessem a intensidade do que estava a nascer. Nessa noite, jantaram juntos. Sem planejar, partilharam histórias que nunca tinham contado. Rafael falou dos medos em relação ao futuro. Miguel contou sobre noites de solidão no mar. O ambiente foi se tornando íntimo, não pela proximidade física, mas pela abertura emocional. Quando a refeição terminou, ficaram à mesa em silêncio, só a olhar, um para o outro. Rafael quebrou o momento. "Tenho medo de onde isto vai dar." Miguel apertou-lhe a mão sobre a mesa. "Eu também, mas tenho mais medo de perder isto do que de enfrentar o que vier." As palavras ficaram a ecoar no ar. Rafael engoliu em seco e assentiu. Sabia que dali em diante nada seria igual. Rafael não esperava encontrá-lo assim. Miguel estava sentado na cozinha, braços cruzados, expressão dura. O silêncio era tão pesado que até o barulho da chuva parecia distante. "Precisamos falar", disse Miguel sem rodeios. Rafael congelou. Sabia o que vinha. "Sobre nós?" "Sobre esta loucura", respondeu, a voz firme, mas os olhos a vacilar. Rafael respirou fundo. "Não lhe chames loucura. O que estamos a fazer pode destruir a nossa família", insistiu Miguel, erguendo o tom. "Imagina quando os nossos pais regressarem. Achas que vão aceitar?" As palavras bateram em Rafael como facadas. Levantou-se de repente, os olhos marejados. "Então preferes fingir que não acontece nada? Queres que eu faça de conta que não sinto nada quando tu entras em casa?" Miguel levantou-se também, num gesto brusco. "Eu tento ser racional, tento proteger-te." "Proteger-me de quê?" explodiu Rafael, a voz a tremer. "Do que sinto por ti." O silêncio que se seguiu foi mais cruel do que o grito. Rafael virou-se de costas, incapaz de suportar o olhar dele. Miguel avançou um passo, mas travou a meio caminho. O medo era maior do que a coragem. "Isto não pode continuar", murmurou Miguel, quase num sussurro. Rafael girou-se de repente, lágrimas a correr pelo rosto. "Então acaba tu!" "Eu não consigo." A chávena que segurava escapou-lhe das mãos e estilhaçou-se na pia.
O som ecoou pela casa vazia. Sem dizer mais nada, Miguel saiu, batendo a porta. Rafael ficou sozinho. Caiu na cadeira, soluçando sem controlo. Nunca tinha sentido tanta dor em tão pouco tempo. O coração parecia-lhe esmagado dentro do peito. Nessa noite, não pregou o olho. Sentou-se à secretária, abriu o caderno e escreveu frases soltas. Prefiro sofrer a fingir. Prefiro perder a lutar do que perder a calar. Fechou o caderno com força, como se aquilo fosse a única forma de não desmoronar. Nos dias seguintes, evitaram-se. A casa parecia maior, fria, cheia de silêncios desconfortáveis. Rafael quase não comia. Passava horas enfiado na livraria, tentando esconder a tristeza atrás de pilhas de romances. Uma tarde, ao regressar, viu Miguel a arrumar coisas no carro. "Vais aonde?" perguntou, a voz embargada. "Tenho de levar o barco para o norte, antes da tempestade. Vou ficar uns dias fora", respondeu Miguel sem o encarar. Rafael sentiu o chão a fugir-lhe. "É de mim que foges, não é?" Miguel fechou a mala com força. "Preciso de espaço para pensar." As palavras caíram como sentença. Rafael não respondeu. Limitou-se a recuar, o peito apertado. Naquela noite, ficou deitado de barriga para cima, olhos fixos no teto. O som distante do motor do carro a desaparecer da rua ainda ecoava nos ouvidos. Sentia que algo se partia dentro dele. Pegou no telemóvel várias vezes. Quis ligar, mas não conseguiu. O medo da rejeição era maior que a solidão. Apenas escreveu uma mensagem que nunca enviou. "Volta. Eu não quero perder-te." Rafael estava na varanda quando ouviu o som do carro a estacionar. O coração disparou antes mesmo de ver quem era. Miguel desceu apressado, com a mesma expressão cansada de sempre depois do mar. Mas os olhos denunciavam outra coisa. Urgência. Rafael levantou-se de imediato. "Voltaste", disse, a voz presa na garganta. Miguel parou diante dele, sem conseguir manter distância. "Tentei ficar longe, tentei apagar isto, mas falhei." As palavras bateram em cheio no peito de Rafael. "Então por que partiste?" perguntou, os olhos marejados. "Por que me deixaste a pensar que tudo tinha acabado?" Miguel passou as mãos pelos cabelos molhados de suor e chuva. "Porque tenho medo. Medo de magoar-te. Medo do que os outros vão dizer. Medo de destruir a vida que conhecemos." Rafael não conseguiu segurar-se. Aproximou-se de um salto, encostou-lhe as mãos no peito. "E achas que não tenho medo também? Eu passo os dias a imaginar o que vai acontecer quando descobrirem. Mas não consigo viver a fingir que tu não significas nada." As lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Miguel agarrou-lhe os pulsos, firme, mas com ternura. "Eu não quero perder-te." De repente, caiu de joelhos diante dele, gesto inesperado que deixou Rafael sem reação. "Olha para mim", pediu Miguel, a voz embargada. "Eu não sei como enfrentar o mundo, mas sei que não consigo viver sem isto." Rafael caiu também de joelhos, frente a frente. Agarrou-lhe a cara entre as mãos, as lágrimas misturadas com a chuva fina que caía. "Então para de fugir!" Os olhos dos dois prenderam-se, como se todo o resto tivesse desaparecido. Não houve discursos longos, apenas a verdade crua que os consumia há meses. Rafael deixou escapar num sussurro. "Eu amo-te." Miguel fechou os olhos por um instante, como se aquelas palavras lhe dessem alívio e tormento ao mesmo tempo. Depois, puxou-o para um abraço sufocante. Ficaram ali, agarrados, como se o mundo pudesse desabar à volta e nada importasse. Quando se levantaram, ainda abraçados, entraram em casa sem pensar. Na sala, Miguel segurou-lhe o rosto com as duas mãos. "Eu também te amo. Não quero mais fugir, mesmo que seja difícil. Mesmo que custe caro." Rafael encostou a testa na dele, os olhos fechados, o coração a bater descompassado. "Então enfrentamos juntos." O peso que carregavam pareceu cair de repente. Não porque os problemas tivessem acabado, mas porque finalmente escolheram a verdade.
Pela primeira vez em muito tempo, ambos respiraram fundo, como se tivessem aprendido a viver de novo. Sentaram-se no sofá, ainda de mãos dadas. A televisão ligada em qualquer canal, mas ninguém prestava atenção. O silêncio já não era doloroso. Era paz. "Vamos sofrer com isto", disse Miguel, encarando-o nos olhos. "Eu sei, mas sofrer a fingir é pior." Miguel apertou-lhe a mão. "Então que seja o que tiver de ser. Mas eu não volto a fugir." A decisão estava tomada. Não havia mais máscaras nem barreiras. Só eles dois, com todos os medos, mas também com toda a coragem que nasce quando se escolhe o amor em vez da mentira. Na manhã seguinte, a casa parecia suspensa. O regresso dos pais estava marcado para a tarde, e cada minuto parecia mais curto. Rafael e Miguel tinham passado a noite acordados, lado a lado, sem precisar de muitas palavras. O simples facto de se olharem já dizia tudo. "Eles vão chegar", murmurou Rafael, olhando para a janela. "Eu sei." Miguel apertou-lhe a mão. "Não temos de decidir tudo hoje." O som do carro na entrada fez o coração de Rafael disparar. Quando a porta se abriu, foi como se a bolha tivesse rebentado. Abraços, malas, risos, histórias da viagem. Tudo parecia igual, mas por dentro, nada estava igual. Rafael trocou um olhar rápido com Miguel, cúmplices em segredo. Durante o jantar, fingiram normalidade. Os pais contavam sobre familiares, mostravam fotografias, riam alto. Rafael sorria, respondia, mas sentia o pé de Miguel tocar discretamente no dele debaixo da mesa. Era um gesto pequeno, quase invisível, mas carregado de promessa. Mais tarde, quando Rafael entrou no quarto, encontrou um papel dobrado sobre a mesa de cabeceira. Reconheceu a letra. "Um dia de cada vez, juntos." Guardou-o dentro de um livro, como se fosse o maior tesouro que já possuíra. Os dias seguintes foram estranhos. À vista de todos, eram apenas enteados que conviviam educadamente. Mas, nas entrelinhas, havia olhares demorados, conversas sussurradas no quintal, mãos que se tocavam rápido ao passar. Cada momento roubado tinha o sabor de algo maior. Certa noite, Rafael não aguentou. Encontrou Miguel na varanda, o mar ao fundo, e deixou escapar. "Tenho medo." Miguel virou-se devagar, aproximando-se. "Eu também, mas tenho mais medo de fingir outra vez." Rafael mordeu o lábio, hesitante. Miguel passou-lhe o braço pelos ombros, puxando-o para junto de si. "Olha o horizonte", disse, apontando para o mar. Há momentos em que não consegues distinguir onde acaba o céu e começa a água. É tudo uma linha só. Rafael sorriu fraco. "É assim que me sinto contigo." Miguel apertou-o mais contra si. "Então é simples. Não precisamos de rótulos agora. Precisamos de coragem." Naquela noite, deitaram-se tarde. Não na mesma cama, mas com a certeza de que estavam mais juntos do que nunca. As paredes guardavam segredos, mas já não pesavam tanto. O tempo passou rápido até ao fim de semana. Miguel preparava o barco para sair cedo numa entrega. Rafael ajudou-o a arrumar redes e cordas. Havia uma leveza nova entre eles, como se a decisão já tivesse sido tomada. Viver passo a passo. Antes de partir, Miguel segurou-lhe o rosto entre as mãos. "Volto logo. Não esqueças, um dia de cada vez." Rafael sorriu, sentindo o peito apertado. "Eu vou estar aqui." O barco afastou-se lentamente no horizonte. Rafael ficou a vê-lo até desaparecer, o coração dividido entre medo e esperança. Sabia que não seria fácil, que teriam de enfrentar julgamentos, dúvidas, obstáculos. Mas sabia também que não estava sozinho. Nessa noite, deitado na cama, Rafael fechou os olhos e lembrou-se das palavras escritas no papel. Um dia de cada vez, juntos. E pela primeira vez em muito tempo, adormeceu em paz, acreditando que o amor, mesmo secreto, podia ser suficiente para começar.